Então aqui eu já estou logado no RBX, tá? Essa base aqui de treinamento. E a gente vai falar um pouco da parte de parâmetros, tá bom? Então a gente vai vir aqui na menu principal, empresas, parâmetro, tá? E aqui nós vamos encontrar o nosso financeiro, tá? Essa primeira tela aqui do sistema é onde a gente faz toda a parte de parametrização, tá? E boa parte de todo o funcionamento do RBX, ele parte aqui dessa tela do parâmetro financeiro, tá? Então aqui é onde eu configuro toda a parte geral, tá? Faço toda a configuração de multas e juros, configuro também aqui o faturamento automático, configuro aqui também o que eu faço com pagamentos indevidos, a nossa janela de lançamento, tá? Renegociações de dívida e central de arrecadação, tá bom? Esses tópicos aqui, alguns já foram temas de outros webinars, né? E hoje a gente vai focar aqui em alguns mais específicos, tá? E principalmente aqui nessa tela geral, onde eu faço uma parametrização aqui de vários pontos do sistema. Eu tenho aqui uma primeira parte que ela é voltada para o faturamento, né? Então, o que o RBX faz quando o faturamento ele cai num final de semana ou ele cai em feriado, né? Então, se eu adio, se eu antecipo o pagamento ou se eu não faço nada, né? Isso aqui hoje em dia parece uma coisa lógica, né? Os próprios bancos, eles já fazem esse controle, e se você faz um faturamento que cai ali num domingo, que cai num feriado, o próprio banco já não cobra juro, ele já isenta você desse juro, né? Mas por que nós aqui da RBX, nós colocamos essa opção aqui? Porque o RBX, ele pode ser utilizado também de uma forma que multas e juros, eles estão cobrados no próximo mês, né? Você vai fazer ali o seu faturamento, vai enviar um boleto para o cliente e você não manda informação de juros e multas. E o cliente paga sempre o valor original. No próximo mês, se o cliente pagou com atraso, aí o sistema calcula esses dias de atraso, né? No próximo faturamento ele vai lá, o valor original da parcela que está vencendo naquele mês, mais o acréscimo de multas e juros, né? Parecido ali com uma conta, por exemplo, de energia elétrica, né? Ou uma conta ali de fatura de cartão de crédito, né? Então, para isso que foi criado esse período ali, para o sistema entender, né, que ele tem que, se o cliente não pagar no dia correto, no dia do vencimento, né, tem esse acréscimo de multas e juros ali para pagar no próximo mês. Então, por isso que tem essas informações aqui que você vai colocar, se vai manter a data no dia do feriado ou não, tá bom? Depois eu tenho aqui uma parte onde ele vai falar para a gente de origem de documentos referente a atendimentos faturados, né? Lá no financeiro, vocês lembram que o RBX ele tem alguns tipos de documento, né? Faturamento, serviço, outros, vendas, adesões, né? Então eu consigo classificar esse tipo de documento, tá bom? Então, para títulos gerados, né, de um item de faturamento que compõe ali aquele atendimento, eu posso também selecionar que tipo de documento que eu vou gerar, tá? Então fica livre para vocês escolherem aqui, né? E aí sempre que você incluir um item de faturamento dentro do atendimento, encerrar esse atendimento e faturar, né, os atendimentos, então sempre aquele documento vai sair com algum desses tipos específicos, né, que você pode colocar. O RBX também, vocês sabem que quando acontece um cancelamento, tá? Quando acontece um cancelamento automático, e ali tem uma parametrização dentro do plano chamado multa de cancelamento, ali você coloca uma fórmula que sempre ia acontecer um cancelamento, e esse cancelamento ainda estiver dentro da vigência contratada, né? Então é passível de multa, tá? E o sistema ele gera essa multa de forma automática, né? Então eu posso escolher aqui um histórico automático, né? Para que sempre que acontecer isso, ele vai utilizar esse histórico aqui nesses títulos gerados no cancelamento, tá bom? Aqui é mais questão de ordenação, né? Como que você vai enviar os documentos para as remessas bancárias, você pode selecionar ele por data de vencimento ou pode selecionar por cliente, né? E cliente vai ser ali por ordem alfabética, né? E já tem até uma dica ali, né? Quando é emissão de carnê,
o legal seria ali por ordem alfabética, que fica mais fácil você fazer a seleção do carnê ali, depois cortar e montar o carnezinho para enviar para o seu cliente, né? Então é só essa ordenação ali da forma que vai ser enviado essa remessa para o banco, tá? E ainda nesse primeiro layout, nessa primeira tela, eu tenho o intervalo mínimo em dias entre o vencimento do título e o final do ciclo de cobrança, tá? Isso aqui a gente utiliza para quando o vencimento fica muito próximo, né, da data do corte. Então, se o vencimento aqui ele for, por exemplo, menor que vou pôr aqui 10 dias, né, que é um prazo legal para enviar para o banco, né? Então, se o final do ciclo, né? Por exemplo, imagina lá que eu tenho um cliente que ele comece lá no dia 11/5 e termina, né, no dia 10/6. Vamos voltar um mês atrás, né? Começa dia 11/4, né? E termina dia 10/5, né? Então, e o vencimento, vamos dizer que seja hoje, dia 11, né? Então, se esse intervalo do final do ciclo, né, for menor que 10 dias, que foi o que eu coloquei aqui, automaticamente ele joga esse vencimento para o próximo mês. Tá? Então ele não fica ali para o mesmo mês, ele vai jogar o vencimento para frente. Tá? Isso aí era uma lacuna que nós tínhamos ali, onde o cliente ele precisava, ele não queria mudar as datas de vencimento, porém ele queria que aquele vencimento fosse para o próximo mês. Né? Então a gente colocou essa regra aqui, onde você pode colocar esse período. Então, se o ciclo de faturamento, né, o último dia do ciclo de faturamento, for menor que 10 dias, que foi o que eu coloquei aqui no exemplo, né, para a data de vencimento, automaticamente ele joga isso para o próximo mês. Tá? Então você pode trabalhar ali, né, se tiver algum caso parecido, você pode trabalhar ajustando essa data nesse campo aqui. Logo abaixo nós temos aqui a parte de layout, né, para boleto e carnê. Então eu posso colocar algumas informações aqui, né, descrição do item do boleto referente ao desconto dado por período que o cliente permaneceu bloqueado, tá? Então isso aqui é uma regra comercial. A gente vai lá, né, no plano e lá no plano eu indico, falo, olha, se o cliente, por algum motivo, ele foi bloqueado, né, dentro do mês, e eu vou rodar o faturamento, né, e ele ficou 3 dias bloqueado nesse mês, né, eu vou dar de desconto, sim ou não, esse período para o cliente. Então, se eu colocar sim, que eu vou dar de desconto, o texto que eu colocar nesse campo aqui, tá bom? É o texto que vai aparecer lá no boleto do cliente, para ele entender que ele teve desconto de 3 dias, 2 dias, né, através do período que ele ficou bloqueado. Se lá na parametrização dos planos, né, eu coloquei que não vou descontar nada, né, se ele tiver bloqueado, eu vou continuar faturando ele o mês inteiro, normalmente, né, então essa instrução aqui não vai ser utilizada, tá bom? Lembrando também que quando o faturamento ele é feito através de carnê, né, essa regra não vai se aplicar, porque tecnicamente você antecipa todas as parcelas, né? E o sistema, depois de uma vez emitido o carnê, ele não vai mexer na composição da parcela do cliente, a não ser que tenha ali um upgrade ou um downgrade de plano, tá bom? Formato também da exibição padrão do desconto de pontualidade, né? Então, se você for dar um desconto de pontualidade, você tem a opção aqui de escolher no próprio documento, em valor ou em percentual, que vai aparecer essa instrução no boleto ali para o cliente, tá? Também temos a opção ali de incluir desconto de pontualidade no código de barra do boleto, tá? Esse desconto por pontualidade no código de barra do boleto, ele é válido somente até o pagamento, tá? Então, no dia do pagamento, no dia do vencimento, tá? Se o cliente não pagou naquele dia, né, e já passou para o próximo dia, aquele título não pode ser mais pago. O cliente vai ter que acessar a central do assinante e solicitar ali um boleto atualizado, tá? Ou ir no banco, né, para o banco fazer ali a conta, né, e não fazer a leitura através do código de barra, tá? Isso era bastante utilizado ali quando a cobrança ainda era no formato simples, né? Que a gente poderia mudar o boleto a qualquer hora, então isso aqui era muito utilizado. Depois que mudou para a cobrança registrada, ficou um pouco mais restrito, né?
E também, tá? Isso aqui, para quem tem carteira fixa de pagamento, né, de cliente, onde os clientes tem algum acordo ali e ele tem a opção de ir lá e pagar sempre na empresa, né? Então ali o RBX ele tem o convênio carteira, tá? O convênio carteira ele vai gerar um carnê ou vai gerar um boleto, né, na folha A4 normal, tá? Só que aquelas instruções que tem ali são sempre instruções para fazer o pagamento no caixa, né? Para fazer o pagamento somente na empresa. Inclusive, aparece ali no campo que é destinado no boleto ou no carnê, onde aparece o logo do banco, ele vai aparecer ali o logo da sua empresa, tá? E aí ele tem essa opção de o próprio sistema gerar um código de barra. Ele vai gerar um código de barra, né? Que se onde o cliente está indo pagar, né, na sua central de atendimento ali, sua central de atendimento aos seus clientes, você tem ali um leitor de código de barras, facilita para você localizar o título desse cliente para fazer o pagamento, né? Você não precisa ficar digitando, não precisa ficar fazendo nada. É só você estar na tela de recebimento, que é a tela de central de arrecadações, você pode bipar ali através do leitor de código de barras, ele vai entender que aquele título é um título interno, um título em carteira, né? E vai localizar o cliente e vai liberar ali o pagamento. Porém, se o cliente se equivocar e for com aquele boleto lá no banco, né, ele não vai conseguir pagar, né? O banco não vai nem conhecer aquele título, ele não vai estar nem registrado na agência bancária, nada, né? Serve somente para pagamento mesmo ali em carteira, tá bom? Eu tenho aqui uma parte onde eu posso fazer uma configuração específica, tá? Para o envio da linha digitável, né? Do boleto do cliente, tá bom? Então, eu posso ter um gateway de SMS para isso, né? O RBX ali tem um campo onde você consegue parametrizar vários gateways de SMS, né? Fica lá na parte de envio de SMS, da integrações, então você pode configurar vários, né? E aí, dentro desses, você pode escolher um gateway mais confiável, tá? Para colocar aqui, para ele fazer o envio da linha digitável do boleto, né? Então, aí, sempre que algum cliente seu, pelo aplicativo mobile ou pela central da assinante web, solicitar a linha digitável para fazer o pagamento, né? Então ele vai usar esse gateway específico, tá bom? E que você pode colocar um pequeno texto aqui também, lembrando ali que o SMS ele tem um limite de caractere, né? Então a gente tem que levar em consideração que a própria linha digitável, se eu não me engano, é 34 ou 36 caracteres, né? Então já vai consumir um espaço ali, e aí você tem que limitar isso no tamanho também do texto que você vai colocar, sempre mantendo ali o respeito de 142 caracteres, 152 caracteres, eu não me recordo também o número exato, que é a limitação do serviço, né, de SMS, né? Isso aqui também, tá, pessoal? Ele pode ser utilizado para enviar também através do WhatsApp, tá? Então, o nosso envio de SMS, para quem já possui ali o broker do WhatsApp, que é a API oficial, né? Pode utilizar ela ao invés de usar daí o SMS, ele passa a enviar a linha digitável também pelo WhatsApp, tá? Mais uma informação aqui que eu acho bem relevante, tá? A gente está agora na era do Pix, né? E o RBX já tem ali integrações com alguns bancos, né? Já tem ali o Pix puro funcionando também. E o Pix, a quantidade de caractere lá, quando você pega uma chave aleatória para fazer o pagamento, ela ultrapassa ali os 152 caracteres, tá? Então, é interessante, se vocês forem contratar esse serviço de SMS, ou já tem, né, e for começar a utilizar o Pix também, consultar a operadora de SMS ali para ver qual que é o limite de caractere, né, para ver se suporta, e se não suportar ali, procurar uma operadora que suporte ali uma quantidade maior de caractere para poder conseguir enviar ali o Pix, né. Nessa tela também a gente tem o próprio parâmetro do Pix, tá? Onde eu faço a habilitação que se eu vou ou não utilizar o Pix para isso, tá bom? E também tem aqui ação para documentos pagos em feriados e finais de semana, tá? Então pode acontecer ali do Pix e ter essa situação. E é a mesma regra que se aplica ali para cima, tá?
A parte de composição dos documentos, se vai ser analítico ou sintético, né? Então ele vai mostrar para a gente ali na composição do documento, né? Se for um pacote, por exemplo, ele pode mostrar isso analiticamente, né? Mostrando linha por linha do que foi aquela composição, ou de uma forma sintética, onde ele mostra só o nome principal ali daquele pacote, tá? E aqui a gente tem algumas variáveis que você pode estar utilizando, né? Nesse campo aqui, para fazer uma parametrização ali, né? E complementar a forma que vai ser apresentado esse título, tá bom? A parte de meio de faturamento, tá? Isso aqui está ligado diretamente ali ao financeiro, porque quando o RBX, quando você faturar o cliente no RBX, tá? Em lote ou no faturamento automático, o próprio sistema ele faz uma preparação ali. Ele pega o boleto, né? E ele pega também documentos fiscais que comportam, né, que compõem esse faturamento e envia para o cliente, tá? Então aqui eu seleciono o gateway também de envio de e-mail que eu quero utilizar, né? Então eu posso ter cadastrado vários gateways de e-mail, né? E aí eu posso ter um específico para o e-mail de faturamento, tá bom? Eu posso também pré-configurar um texto, tá? Uma carta ali para mim enviar junto com esse boleto para o cliente, dizendo, né, que ele está recebendo o faturamento referente a tal mês, tá? E essa página de aviso eu formato lá naquela parte de formato avisos do RBX, onde eu consigo escrever todo o texto, depois eu só venho e seleciono aqui. E esse assunto do e-mail, tá? Que é um campo fixo, tá bom? É um campo fixo que você, na verdade, né? Você vai colocar aqui o assunto. Sempre que você enviar, acontecer um faturamento, o RBX fazer o envio, ele vai pegar sempre esse assunto que está aqui. Ele pode ser mudado todo mês, só o pessoal que tem acesso a essa parte aqui, que é uma parte de permissões, vem aqui e faz a mudança, tá? Uma dica importante a respeito desse assunto, né, do e-mail, é tomar cuidado com algumas palavras-chave ali, que os gateways de e-mail eles estão já classificando como spam, tá? Então, se você colocar segue a fatura em anexo, ou alguma coisa que dê a entender que seja um documento, né? Alguns gateways, alguns servidores de correio ali, acaba já jogando para spam, né? Um deles mesmo é um Hotmail. Você colocou uma informação ali que ele entende que está aí num boleto, alguma coisa assim, ele costuma colocar na lixeira, né? E se o usuário utiliza o e-mail do iPhone, tá? Ele mostra que tem o anexo, mas não vai abrir. Costuma dar bastante problema ali para quem abre através do iPhone, tá bom? Então aqui a gente tem a parte de... Isso aqui já é uma parte de configuração, não é tão referente à parte financeira, mas é quanto tempo vai manter o PDF dentro do servidor, né? Para antes de gerar novo PDF. E aqui é onde você vai marcar, tanto para a pessoa física quanto para a pessoa jurídica, né? Se você vai enviar o boleto no momento que faz o faturamento, sim ou não, né? Então você consegue marcar aqui, tá? E como eu disse para vocês, aqui também é referente a notas fiscais, faturas de serviço. Mas hoje o que interessa para a gente é a parte financeira, que é os boletins que eu vou colocar aqui, né? Tanto para a pessoa física quanto para a pessoa jurídica, né? E aqui também tem algumas outras situações que é referente à multiempresa, né? Então não diz tanto aqui na parte do financeiro, tá bom? A não ser essa situação aqui, ó, que você pode proteger aquele boleto por senha, tá? Hoje, por causa do LGPD, acontece muitas situações ali de os dados irem expostos, né? E no boleto lá, se eu deixar uma configuração anotada lá, acaba indo o CPF do cliente e outras informações. Então, para isso, né, existe a possibilidade de proteger aquele boleto por senha. O cliente vai receber um link, quando ele clicar naquele link lá, vai pedir uma senha, tá? E essa senha você determina aqui, ó, se vai ser essa quantidade de caracteres ali do CPF ou do CNPJ. Então, tem algumas informações ali de 4, 5 ou 6 primeiros dígitos, né? Ou 4, 5, 6 últimos dígitos, que pode ser CPF ou CNPJ, né? Para estar liberando a impressão desse boleto para o cliente, tá bom? Consigo também ter títulos específicos para quando o cliente faz o pagamento. Se eu habilitar essa função aqui, né, eu quero que o meu cliente receba uma confirmação que o título dele foi pago, né? Então, tanto para a pessoa física como para a pessoa jurídica, eu consigo deixar um texto pronto, um e-mail pronto,
e assim que acontecer a baixa desse título, o cliente vai receber um e-mail dizendo que a mensalidade daquele mês foi paga, tá bom? Depois aqui já não é tanto a parte de aceite eletrônicos, né? Aí depois aqui nós temos a questão, duas questões bastante importantes, tá? Se eu vou permitir que os boletos sejam, alterar boletos vencidos, né? Adicionando multas e juros no valor, alterando a data do vencimento para o dia atual, né? O que é isso? É quando você vai imprimir um boleto, tá? Se ele venceu no dia 11, por exemplo, e eu vou imprimir esse boleto amanhã, então automaticamente ele já atualiza aquele boleto, né? Pro valor de amanhã, com a multa e juro, né? Então, eu posso ou não deixar o RBX já fazendo essa conta, tá bom? E também, hoje em dia a gente tem ali a questão dos títulos registrados, onde o banco devolve esse registro só de um dia para o outro, né? Então, também eu tenho essa opção, onde que eu não permito que o boleto seja impresso antes que o banco confirma que esse título foi registrado, tá? Se eu manter essa opção como marcada, né, permitir que não seja feita a impressão antes de confirmar o retorno do banco, isso implica no que o RBX não vai enviar para o cliente o boleto no momento do faturamento, tá? Eu vou ter que esperar ser processado o retorno bancário, aí depois eu vou ter que startar esse processo de forma manual, indo lá em reenvio de e-mail de faturamento. Aí eu seleciono o período, né, que eu quero enviar e faço esse reenvio para que ele possa enviar os boletos já, né, com registrado. Se essa opção deixar permitido, né, para que o cliente possa enviar o boleto, ou possa imprimir o boleto antes mesmo do banco registrar, aí então a qualquer momento o boleto vai estar disponível. Porém, se o cliente tentar fazer o pagamento, ele não vai conseguir, porque ainda não vai estar no registro dos bancos, da Febraban, né? E esse título não vai ser localizado, então ele não consegue pagar até o título não ser registrado, tá bom? A gente tem ali algumas situações, tá? Que vale a pena ressaltar aqui, que é registro online de título, tá bom? Em alguns bancos, tá? A gente já tem esse registro online funcionando, tá? Cito aqui o Banco do Brasil, é um banco, né, convencional, e o Banco Inter, que é um banco digital. Então, esses dois bancos ali já está disponível, né, o registro online. O que é o registro online? Você termina de emitir o título no RBX, não precisa gerar remessa e não precisa enviar remessa para o banco. Tudo isso é feito automaticamente com as APIs que o banco disponibiliza. Então, o título é registrado em questões de segundos, questões de segundo mesmo, tá? A gente fez esse teste aqui, né? Utilizando aquela ferramenta do Nubank lá que fica rastreando o CPF, e a gente emitiu ali um título teste, tipo assim, 3 segundos depois o Nubank já alertou que tinha sido emitido novo título para aquele CPF. Então, o registro online está funcionando bem legal. E outra situação aqui também que funciona com uma certa agilidade é a van bancária, né? A van bancária, ele deixa esse processo meio que semi-automático, tá? Quando você termina de fazer o faturamento, você vai lá, gera a remessa e clica para transmitir através da van bancária, tá? Aí esse título já vai lá para o banco, né? E aí ele é registrado em até 30 minutos, tá bom? O retorno demora um pouquinho mais para vir, mas o título ele é registrado, o banco processa ele em até 30 minutos, né? E de acordo também com o acordo que você tem ali com o banco, né? Esse tempo pode ser até diminuído, inclusive os retornos podem ser mais rápidos também, tá bom? Valor mínimo para faturamento, isso aqui é bem interessante, tá? Às vezes você vai faturar um cliente, ele entrou bem ali no finzinho do ciclo, né? Pegou 1 ou 2 dias, então o título ali não chega um valor que vale a pena você emitir um boleto para o cliente, né? Então, o valor que você colocar aqui, se não atingir esse valor, tá? O sistema não vai gerar o boleto. Se eu colocar aqui R$ 9,99, qualquer faturamento, né, no valor abaixo de R$ 9,99, ele não gera boleto, só vai começar a gerar boleto a partir de R$10. Porém, essa diferença vai ficar no RBX numa tabela chamada pré-faturamento, tá? E aí, isso vai ficar visível, né, na posição financeira do cliente. Sempre que você acessar a posição financeira do cliente, e esse cliente ele tem ali um pré-faturamento marcado lá, então você consegue visualizar. E aí, quando acontecer o faturamento do próximo mês, ele vai gerar a mensalidade normal do cliente, né? Vai falar, ó, taxa de mensalidade referente
abril de 2023, né? E também, sei lá, R$ 5,72 referente a um dia, né, do mês anterior. Então, ele vai mostrar lá para a gente essa informação bem detalhada, tá? E aqui ainda um pouco voltado ao Pix, né? O que acontece ali com as baixas, né, automáticas do documento, né? Então a integração Pix, o Pix integrado com alguns bancos, né? E o Pix que a gente chama de Pix puro, que recebe de qualquer título, né? Ele tem essa facilidade, ele tem essa autonomia ali da baixa acontecer quase que instantaneamente. Então, você vai gerar o QR Code do RBX, né? Você vai apontar a câmera do celular para esse RBX, ou vai pegar ali o copia e cola, vai fazer o pagamento, tá? Como posso dizer, ali a instituição que está recebendo essa informação, ela vai ficar em contato ali com o banco do cliente. Quando acontecer o pagamento, ela recebe a informação que o pagamento aconteceu, tá? E através de webhook manda para a RBX falando, esse cliente pagou. E aí, a baixa desse título tem que acontecer de forma automática, tá bom? E é aqui que você vai colocar essas parametrizações, né? De qual conta você quer que esse dinheiro entre, né? Qual que foram os históricos que você vai utilizar para esse dinheiro entrar, né? E se o cliente estiver bloqueado, se vai desbloquear o cliente sim ou não, tá? Então, com essas informações aqui, você consegue realmente ali trabalhar em tempo real com o cliente, tá? É importante também, que a gente está falando de Pix, deixar alinhado aqui, que uma grande maioria dos bancos, tá? Eles já têm também o que eles chamam de boleto híbrido, tá? Só que o boleto híbrido, ele vai funcionar como uma segunda opção para o cliente fazer o pagamento. Porém, a baixa do título, ela não acontece em tempo real. Essa baixa do título só vai vir na próxima liquidação, quando você fazer ali o processamento desse boleto, tá? Porque aquele QR Code lá, ele nada mais vamos dizer assim, uma transformação da linha digitável naquele QR Code para fazer o pagamento, tá? Não vai acontecer até você não processar o retorno bancário, tá? Então, existe a diferença ali do boleto híbrido com aquele QR Code do Pix, né? E desse Pix que é gerado pela central do assinante do RBX, né? Onde o pagamento aí sim acontece meio que em tempo real, né? 3 minutos, 2 minutos depois que houve toda essa transação, né? O webhook do banco já avisa o sistema que esse título foi pago, tá bom? Então, essa tela aqui é uma tela bem importante. Vocês viram ali que a gente coloca bastante informação aqui que vai praticamente reger ali o funcionamento do RBX, né? Bastante coisas que às vezes a gente tenta entender ou não consegue compreender por que está saindo daquela forma no boleto, por que está saindo daquela forma na fatura de serviço do cliente, né? Ela vem dessa parametrização aqui do financeiro, tá bom? Aqui a gente tem a parte de juros e multas, onde eu vou colocar aqui todo as taxas que eu vou trabalhar, e é por aqui que o RBX vai se basear sempre que acontecer um atraso num pagamento, né? Então, eu posso colocar tanto multa e juro, né? Tanto da parte de adesão, faturamento, outros serviços, né? Vendas, tá? Então, eu sempre coloco aqui as informações de qual que é o percentual que eu quero nos juros de cada coisa. Por quê? Às vezes a mensalidade internet, eu tenho que seguir ali uma regra, né? Não sei dizer se é Anatel ou se é Procon, mas que é de 1% de juro e 2% de multa, né? Então eu tenho que seguir essa regra. Mas, por exemplo, quando eu estou oferecendo mais serviços, como serviços de venda ou a prestação de serviços oriundo, né, diferente da mensalidade da internet, eu posso trabalhar com taxas de juros diferentes, né? E aí vocês têm a liberdade de editar todos esses campos ali de multas e juros, né? E aqui, essa informação aqui, ela vem de frente, tá bom? Com aquela primeira informação que a gente abriu aqui esse treinamento, onde eu falei ali o que o sistema vai fazer com os títulos que vencem em feriados, né? Finais de semana ou feriados ali municipais, né? Estaduais, tá? É aqui que eu determino, tá? Se eu vou enviar essa taxa de juros para o banco, junto com a remessa bancária, tá?
para mim trabalhar naquela forma onde multas e juros eu vou cobrar só no próximo mês do cliente. Então, se eu colocar aqui para nas remessas bancárias não enviar informação de juros e não enviar informação de multa, tá? Então, o título pode ser pago, né, dentro dos 30 dias de vencimento, a qualquer momento ali, que não vai acontecer a cobrança de juros, vai pagar sempre o valor original. Esse valor vai sempre no próximo mês. E essa informação aqui nesse campo que determina, né, essa forma de pagamento diferenciada, tá bom? Depois aqui a gente tem também uma parte chamada central de arrecadações, tá? Essa central de arrecadações aqui, eu configuro ela, tá bom? Para que eu possa disponibilizar outras empresas ou outros parceiros, né, a fazer esse recebimento por RBX, tá? Então, eu vou parametrizar essa central de arrecadação, tá? Vou criar algumas situações específicas, como uma conta corrente para a gente estar colocando essa central, né? Um histórico específico dessa baixa, tá bom? E também ali quais são os usuários, né? Quais são os atendentes que pode estar utilizando essa central de arrecadação, tá bom? E aí eu vou criar um acesso. Esse acesso vai ser um acesso bem limitado, onde vamos dizer assim, o agente arrecadador, né, ou o parceiro que vai fazer esse recebimento fora aí da empresa, né, ele consiga só chegar nessa tela, que ela vai ficar ali no menu financeiro, central de arrecadação, e aí ele vai ter só a tela da central de arrecadação. Se algum cliente do provedor chegar lá para pagar, ele consegue fazer a consulta, ele consegue ver se o cliente tem mais de um título aberto ou não. Se o cliente for simplesmente com CPF, ele consegue consultar para ver se esse cliente tem débito em aberto, e lá ele vai conseguir fazer o recebimento e vai conseguir fazer a baixa. Se o cliente estiver bloqueado, ele vai se normalmente, e você consegue acompanhar através da conta corrente que você criou para esse parceiro, né? E no final de cada dia, ou no final de cada determinado período, você vai conseguir enxergar ali dentro a quantidade de reais, né, a quantidade de dinheiro que tem lá dentro daquela conta, tá? E ali você vai passar a instrução para esse agente arrecadador como que ele vai ser feito. Se ele vai fazer um depósito para você, se você vai pedir para alguém passar lá fazendo a sangria para recolher esse caixa, né? E aí vai fazer a movimentação no RBX, né, naquela parte de fechamento de caixa, boletim de caixa, onde eu faço o fechamento, tiro a minha parte, já deixo lá para o cliente a comissão dele de fazer o recebimento e tudo mais. Tá? Então, a gente utiliza através aqui dessa central de arrecadação, tá bom? Esses outros temas aqui, tá? Eles vão ser temas futuros de webinar, tá? Eu vou focar aqui agora para mais uma parte do financeiro. Ela vai ficar aqui dentro do menu principal, tá? E agora a gente vai para dentro do menu financeiro, tá? E aqui dentro do menu financeiro a gente tem a parte de cadastro, tá bom? Então aqui dentro desse cadastro, tá? Nós vamos focar na parte de históricos, tá? E conta corrente, ok? Para mim fazer um cadastro de uma conta corrente, e se essa conta for uma conta realmente física de um banco convencional ou de um banco digital, eu preciso fazer 2 passos antes de criar a conta corrente. Eu preciso criar qual que é o banco, né? Lembra que cada banco tem um código, né? O Santander é o 33, o Banco do Brasil é o 01, né? Então, cada banco ali tem um código. Então, primeiro eu preciso criar o código do banco, e aí depois eu crio a agência, né? Que às vezes, por exemplo, pode acontecer de uma instituição bancária ter mais de uma agência na cidade, né? E acontece com muita frequência. Então, tem agência Centro, agência Parque Industrial, agência Vila Operária e assim por diante, né? Cada banco ali coloca um nome na sua agência, né? E aí, então, se eu sou cliente daquele banco, daquela determinada agência, eu venho e faço também o cadastro da agência, tá? Por quê? Para mim, depois, quando vier aqui no íconezinho de conta correntes, tá? Aqui eu vou fazer o cadastro da minha conta corrente. Então, eu vou clicar em novo, eu vou selecionar se essa conta é uma conta de disponibilidade, se é uma conta de pagamento ou se é uma conta de recebimento, tá bom? Essas 3 informações, essas 3 naturezas de conta ali, vai impactar diretamente no meu fluxo de caixa, tá? Porque o sistema ele faz também o cálculo de fluxo de caixa, né? E é através dessa informação que ele vai levantar para mim o que eu tenho para receber, o que eu tenho disponível e o que eu tenho para pagar, para ele gerar para mim ali o meu fluxo, né? Então, depois que eu selecionei a natureza, eu vou selecionar o número da conta,
né? Geralmente, contas bancárias têm o dígito verificador, então vou colocar aqui o dígito verificador, tá bom? A descrição, né, dessa conta, e aí qual que é o banco, né, de qual banco, né, que é essa conta, tá? Então, eu coloco essas informações aqui para fazer o cadastro, né, ali da minha conta física no banco, né, de bancos convencionais ou digital. E aqui também eu vou criar todas as outras contas que eu vou utilizar no sistema RBX, tá? O sistema RBX, a parte financeira dele é sempre baseado em contas correntes, tá? E ele tem ali as contas padrões, que é o caixa geral, que vai aparecer sempre com o número 1, tá? Apesar de vocês poderem modificar, mas sempre no padrão de instalação vem sempre com o número 1. Depois vem sempre o meu contas a pagar, tá? Que é sempre a conta número 2. E depois o meu contas a receber, que sempre vai ser a conta número 3. Por padrão, é assim que vocês vão receber o RBX instalado. Daí para frente, ele tem alguns exemplos, né? Contas a receber que já está negativada, contas a receber que eu já desisti, que eu tenho certeza que eu não recebo mais, né? Que a gente nomeou como contas incobráveis, né? E aí, contas antigas. Depois eu posso criar, por exemplo, as contas que vai ser utilizado para cada colaborador que tenha a opção ali de fazer o recebimento, ou seja, eu tenho aqui a minha central de atendimento, onde o cliente vem para solicitar internet e também vem para fazer pagamento, né? E eu tenho ali 3 ou 4 colaboradores que também eles podem fazer recebimento. Então, o correto é criar uma conta para cada colaborador. Lá no permissionamento, eu digo que esse colaborador só pode fazer baixa na conta específica dele, tá? Para quê? Para depois ter um controle de recebimento, né? Para todo mundo não baixar numa conta só e ficar aquela, vamos dizer assim, aquela bagunça de saber quem que baixou, quem que não baixou, né? Então eu crio ali várias contas, tá? Nomeio a conta para cada colaborador ou para cada caixa que eu achar interessante, né? E cada colaborador vai fazer a baixa somente naquela conta, e aí eu consigo fazer um fechamento através do boletim de caixa, né? Consigo fazer a movimentação e eu não vou ter problema ali de ter problema de furo, né? Ou de alguma dúvida de qual foi o colaborador que acabou fazendo a coisa errada, né? Essas contas são criadas também da mesma forma que a gente criou a conta física do banco, tá? Disponibilidade, tá? E o número da conta. Depois eu não preciso colocar dígito verificador, não preciso fazer um vínculo a um banco, né? Não preciso fazer nada disso. É só mesmo o número da conta que eu vou criar, né? Por exemplo, posso fazer na sequência 11, 12, 13, 200, 300, 400, enfim, você que vai determinar, só não pode repetir os números, né? E a descrição, né? Ou seja, quem que está utilizando essa conta, né? O resto não precisa ser configurado, tá? É suficiente para você começar a utilizar. E aí, toda essa movimentação entre a conta, tá? Todo esse trabalho que vai fazer o sistema, tá? Ele vai impactar diretamente, tá? Numa situação que nós chamamos de histórico, tá bom? Então, as contas correntes e os históricos, eles vão ser ali, como que eu posso dizer, a parte principal do funcionamento do RBX, tá? Então, você tendo o conhecimento dessa parte aqui de contas correntes, tá? E tendo o conhecimento dos históricos e como funciona, depois, através disso, você consegue tirar, né, relatórios praticamente de toda a movimentação que você faz dentro do RBX. Por quê? Porque lá na minha parte de histórico, na minha parte de relatórios, sempre vai aparecer para mim escolher qual que é a conta corrente e quais são os históricos que eu quero tirar esses relatórios, tá bom? E eles também, eles são configurados, eles são cadastrados, eles são editados ou eles são criados novos, né? Dentro do financeiro cadastro histórico. Então, eu tenho aqui o menu principal, eu tenho aqui meu financeiro, aqui dentro eu tenho meus cadastros e aqui eu tenho os históricos, tá bom? Então, ele já vai mandar para você também, o sistema manda ali uma quantidade já de históricos pré-configurado, tá? E os padrões ali que eu mais utilizo para toda a movimentação do RBX, nós vamos ver no próximo webinar, que é um histórico de baixa, histórico de pagamento, tudo mais, né? Então, ele tem aqui os do documento a receber, os dos documentos a pagar, tá bom?
recebimentos, recebimento avulso, pagamento avulso, depósito, saque, CPMF, IOF, né? E todas as taxas ou todos os históricos que eu precisar cadastrar para controlar, tá bom? Esses históricos, ele sempre vai ser determinado por uma operação, tá? E por uma contrapartida. Isso ali é o mais importante, tá? É a operação e a contrapartida. Então, as operações são débito e crédito, tá? E contrapartida sim ou não, tá? Então, o que vai determinar se é um recebimento, se é um pagamento, é a natureza de operação, tá? E olha que interessante, o que vai determinar para onde que isso daí está indo, sim ou não, é a contrapartida. Por quê? Um histórico, tá? Que o contrapartida seja não, tá? Então, quando eu fazer um lançamento, ele não vai questionar ou ele não vai perguntar qual que é a contrapartida, para onde que esse crédito está indo ou para onde que esse débito está indo, tá? Isso é bastante utilizado, por exemplo, quando eu quero lançar uma movimentação para fazer uma conciliação bancária, tá? O RBX vai lá, processa o retorno bancário, coloca todas as taxas, coloca todos os créditos, tudo bonitinho, né? Só que naquele mês, por exemplo, eu tive um IOF, porque eu fiz uma operação de cartão de crédito, eu tenho a taxa da manutenção da conta, né? E outras taxas que o banco inventa de cobrar. Então, essas operações que eu vou fazer um lançamento diretamente dentro da conta corrente, só que, tipo assim, eu não preciso justificar para onde está indo, porque não tem indo para lugar nenhum. O banco foi lá e tirou esse valor da minha conta. Então, eu sempre vou usar histórico, tá? De contrapartida, não. Olha só, CPMF, CPMF nem existe mais, né? IOF, juros sobre limite de operação. Então, está tudo histórico, não. Por quê? Porque eu não preciso indicar, esse dinheiro não está indo para lugar nenhum. Simplesmente ele saiu da minha conta, né? E já, quando você vai fazer o recebimento de um título do cliente, vai lá fazer uma baixa, né? E você está recebendo aquele dinheiro do cliente, então você vai perguntar, opa, para onde que esse dinheiro está indo, né? Então, se você está recebendo ali na empresa, pegando esse dinheiro em espécie, você vai falar que está indo para o caixa daquela pessoa que é autorizada a fazer o pagamento, né? Se eu estou fazendo, por exemplo, um acerto de caixa, né? Um fechamento de caixa, e eu estou tirando ali X mil reais do caixa do Márcio e estou transferindo esse dinheiro para o caixa geral, para o caixa cofre, né? Então eu tenho que fazer esse lançamento, tem que sair de uma conta e dentro do sistema ele tem que mostrar que está indo para outra conta. Aí é o contrapartida, sim, ele sempre vai pedir para onde que o dinheiro está indo. E esse contrapartida, pessoal, ele é tanto de débito quanto crédito, né? Ele vai mostrar que está debitando numa conta e creditando noutra conta, tá bom? Quando você vai usar os históricos, ele sempre vai aparecer entre parênteses no final do nome do histórico se é D de débito ou C de crédito, tá bom? Sempre vai aparecer essas informações ali para você fazer essas movimentações ali dentro dos seus históricos, né? E dentro de toda a parte de movimentação de conta corrente, né? E isso, como eu disse, vai impactar diretamente, tá, nos relatórios. Por quê? Sempre quando vocês forem aqui no empresa, relatórios, tá? Vou pegar aqui um relatório financeiro. Esperar aqui o sistema carregar, financeiro, tá? Vou pegar aqui um de faturamento, por exemplo, vou pegar aqui um boletim de caixa, por exemplo, sei lá, mais rápido para fazer, né? Aí eu seleciono aqui a conta, tá? Um caixa geral, por exemplo, dou pesquisar aqui e ele vai mostrar para mim toda a movimentação, né, que tem nesse período. Aqui vai ter a informação zerada, porque a gente não movimenta aqui, nessa base aqui é mais treinamento, né? Onde vai trazer algumas informações, ele vai ser aqui dentro do menu principal, financeiro, movimentos de conta corrente, tá? Vou pegar aqui contas a receber. Aqui eu acredito que vai ter alguns documentos aqui dentro lançado, inclusive para teste. Vamos esperar ele carregar. Clico aqui de novo no pesquisar. Tá bom? E aqui eu tenho a opção, ó, de selecionar os históricos, né? Então, eu seleciono qual que é o banco, qual que é o histórico, né? E através disso daqui, eu consigo ali tirar relatórios específicos, tá? A parte
de histórico, vocês viram lá que é uma parte livre. Você pode criar a quantidade de históricos que você achar interessante, tá? Isso, ele determina, não, ele é interessante, né, uma conversação ali, né, uma estruturação desses históricos que for criado. Por quê? Sempre que eu crio um histórico e começo a utilizar ele para alguma situação específica, né, os relatórios, esse histórico vai ter que aparecer também. Às vezes você, por exemplo, tem lá o recebimento, né, e aí você vai e cria um histórico recebimento cartão de crédito. Você cria um histórico recebimento Pix. Você cria um histórico recebimento em cheque, né, alguma coisa assim, tá? E aí, quando você vai tirar depois um relatório do seu faturamento, você tem que colocar, do seu recebimento, você tem que colocar todos os históricos que você seleciona, que você criou. Por quê? Se deixar de colocar um desses históricos, ele não vai aparecer nesse relatório. E aí, poxa, eu tenho no banco aqui X mil reais, só que em histórico está dando Y mil reais, não está batendo o valor. Por quê? Porque pode ter esquecido, né, de colocar algum histórico específico. Por isso que, sempre que o financeiro, a equipe do financeiro, determinar a criação de um novo histórico, toda a equipe que faz a baixa tem que receber um treinamento e receber a instrução que foi criado um histórico novo. Esse histórico novo vai ser utilizado para esses tipos de pagamento, tá? Na dúvida, não utilize, faça contato com o financeiro para sempre utilizar de forma correta para que os relatórios depois, né, saiam de forma correta, né? O sistema permite a criação de relatórios personalizados, onde você vai lá e fixa alguns históricos, né? E aí, se você criar um novo histórico, sempre tem que lembrar de ir lá naquele relatório e incluir ele também, para que, quando você gera esse relatório, não falte algum histórico e depois os valores começam a ficar divergente, né, do valor original. Original não, recebido, que realmente você tem ali na conta, tá bom? E um último tema aqui desse bate-papo nosso de hoje, desse webinar, tá? Ele está ligado a classificadores, tá bom? Então, ele vai ficar também aqui dentro do menu financeiro. Aqui dentro do financeiro, eu tenho a parte de cadastro. E aqui no cadastro, tenho meus classificadores, tá? O que é esses classificadores? Esses classificadores, ele é um complemento, vamos dizer assim, dos históricos. Ou ele serviria também para a gente fazer um contábil mais simplificado. Tá? Por quê? Porque eu posso criar esses classificadores, tá? Então eu posso criar classificadores de créditos e classificadores de débito, e no momento que eu for fazer o lançamento desses títulos, né, o sistema ali ele pede classificadores, tá bom? É um campo que não é obrigatório, tá? Então, né, quando você começar a utilizar classificadores, tem sempre que ficar bem atento, porque é um campo que ele não tem exigência ali de ser obrigatório, a não ser que você marque ele como obrigatório na parte de parametrização, tá? E aí você, então, sempre que lançar contas a pagar, se for energia elétrica, se for imposto, se for manutenção, material para escritório, uma taxa bancária, eu vou criando esses classificadores. E depois, de acordo com esses classificadores, eu consigo tirar relatórios, né? Então, eu vou lá, eu quero saber, no mês de abril, tudo que eu gastei com energia elétrica nos meus POPs, no meu escritório principal, no meu data center, no meu container que fica uma estação radiobase, né? Ou em algum lugar específico, né? Então, ele vai listar para você, através desse classificador, tudo que você gastou com aquela parte de energia elétrica, né? E você pode ir abrindo esses classificadores, né? Aumentando eles ali, para depois, quando você fizer os relatórios, né? Você trazer eles de forma mais detalhada ou menos detalhada, né? Então, ele serve aqui para ajudar a gente como se fosse ali um contábil bem simplificado, né? E tudo isso se aplica aqui dentro da parte de financeiro, tá? Eu vou aqui dentro do meu conta corrente de novo, tá? Vou pegar aqui um contas a pagar, por exemplo, dar um OK, né? E vou dar um incluir aqui, a gente já vai ver quase tudo ali que nós detalhamos nesse bate-papo, né? A parte de históricos, ó, então vai ser um documentos a pagar, né? O classificador, ó, então eu posso selecionar um classificador específico para esse título, né? O vencimento dele, né? Tudo certinho. E também aqui a descrição e o valor que ele está pagando, né? Então, através disso aqui, eu consigo fazer esse detalhamento dessas informações, tá?
Pessoal, o que eu tinha preparado para esse webinar de hoje seria esses pontos, né? A gente continua aqui na próxima quinta-feira ainda falando do financeiro, a gente vai entrar daí no tema de boletos, faturamento e outros assemelhados da parte financeira, né? Então agora aí o Fábio vai abrir os microfones de vocês, né? Ficam à vontade para fazer alguma pergunta, ou se achar interessante escrever no chat também, pode escrever ali no chat que a gente vai responder. Bom, se ninguém tem mais uma dúvida, a gente encerra aqui esse webinar, tá? E aí, na próxima quinta, no mesmo horário, a gente vai dar continuidade ainda falando do financeiro, tá, pessoal? Muito obrigado ali pela participação de todos. Tenham um bom final de tarde. Obrigado, igualmente. Tchau, tchau. Valeu, gente. Tchau, tchau.